Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Vamos dar início agora à nossa preparação que já está sendo feita há algumas semanas, desta forma, via virtual, live, seja o nome que for. O importante é que estejamos conectados sempre com o mais alto, com o ideal desses nossos encontros. Há 3.000 anos, aproximadamente, numa região onde hoje é o México, uma região montanhosa, muitos morros, havia um rapaz. Esse rapaz, ele era um estudante do xamanismo. Ele iria se tornar um xamã. Porém, ele era muito inquieto, tinha muitas indagações. Algo parecia a ele que estava faltando. Algo ele não compreendia e gostaria muito de compreender. Ansioso, inquieto. Um belo dia ele foi dormir numa caverna, que era de costume, a região montanhosa, cheia de cavernas. Se deitou para dormir e começou a sonhar. E esse sonho, ele sonhou que ele estava fora de seu corpo, vendo seu corpo dormir. Saiu da caverna, começou a andar, começou a flutuar e começou a ter alguns relances, algumas informações que o deixou surpreso. A primeira delas, ele entendeu que ele era feito de estrelas. E todos nós éramos feitos de estrela. E que as estrelas eram feitas de luz. Foi dito a ele que nós, ele e todas as outras pessoas, são seres de luz, seres de puro amor. Que tudo que existe é uma criação de Deus e que tudo é Deus. Ele ficou extasiado e ainda nessa sua viagem, seja um sonho, seja uma viagem astral, ele começou a se ver nos outros. Ele se via nas pessoas, se via nos animais, se via nas árvores, se via nas águas, se via nas nuvens. Tudo para ele parecia ser um espelho, onde refletia sua imagem. A partir daí, ele começou a ter um vislumbre, ainda dormindo, achando que estava acordado, queria contar para todo mundo o que estava acontecendo e o que ele tinha descoberto. Se aproximou das pessoas e começou a contar o que ele descobriu, numa felicidade, numa alegria imensa. As pessoas não entendiam o que ele queria dizer, não entendiam nada, só que perceberam que ele já estava diferente. Ele já não julgava mais as coisas, já não julgava mais as pessoas. Alguns acharam que ele era uma parte de Deus. Ao ouvir esse comentário, ele disse: sou mesmo, sou uma parte de Deus, sou Deus e vocês também são. Todos nós somos Deus. E ele, ainda dormindo, começou a acordar. Começou a acordar com aquela lembrança muito forte em sua mente. Saiu da caverna, se aproximou das pessoas e em todas elas ele viu um espelho que refletia sua imagem. Só que entre esse espelho e ele existia uma névoa. Essa névoa é o sonho
e o espelho somos nós, os sonhadores. E como dissolver essa névoa? Como acordar desse sonho? Há 2000 anos, 2020 agora, Jesus esteve entre nós e nos ensinou um pouco como acordar desse sonho, como desfazer essa névoa. Esses ensinamentos, que são vários, são tantos, se aplicássemos 1, 2, 3, seria o bastante para eliminarmos essa névoa, rasgar esse véu. Vamos nos lembrar de a parábola das vinhas. Nessa parábola, o proprietário daquele campo, daquela área rural, foi contratar alguns trabalhadores. Foi até a praça da cidade, 7 horas da manhã, 7h30, 8 horas, contratou vários e todos foram até o campo e iniciaram o trabalho. Ele voltou na praça, deixou eles lá trabalhando, voltou na praça, tinha mais pessoas lá querendo trabalhar. Era 11 horas, contratou mais alguns. Meio-dia, contratou mais alguns. Levou-os ao campo, iniciaram o trabalho. Mais tarde ele voltou de novo lá na praça. 3 horas da tarde, viu outras pessoas lá precisando de trabalho, contratou-os. Levou-os até o campo. Às 5 da tarde voltou lá e contratou mais alguns. Foram até lá, começaram a trabalhar, já estava tarde, o dia quase acabando. Acabou o dia, final da tarde, início da noite. Ele começou a fazer o pagamento dessas pessoas. Começou a fazer o pagamento para aqueles que começaram a trabalhar por último, 5 horas da tarde. Pagou um determinado valor. Os das 4 da tarde pagou o mesmo valor. Os da meio-dia pagou o mesmo valor. E os que iniciaram bem de manhãzinha acharam que iam receber um pouco mais, porque começaram antes. Porém, o proprietário pagou o mesmo valor. E aí já começou a reclamação, a resmungar, porque eles tinham começado a trabalhar antes. Na cabeça deles, eles achavam que eles mereceriam um pouco mais. No que o proprietário olhou para eles e disse: mas o que eu combinei com vocês, eu estou cumprindo. Não foi esse o valor combinado? É, foi. Então, que mal tem eu em ser bom com quem começou mais tarde? Essa história nos dias de hoje, ela é bem relevante, porque quem quer fazer isso hoje tem que fazer em segredo, tem que fazer escondido, apesar dela ter sido ensinada há 2000 anos. O empregador, o proprietário, ele tem que, se quiser pagar o mesmo valor, chamar a pessoa na sala: olha, você começou mais tarde, vou pagar a mesma quantia, mas não comenta nada com ninguém, com quem começou mais cedo. E é assim que funciona. As pessoas se rebelam, as pessoas se irritam. É o sonho. É o sonho do ego. Não precisamos ir muito longe, vamos pegar um outro exemplo. Um exemplo de uma casa fraterna. Uma casa que trabalha com atendimento espiritual. As pessoas sempre são muito bem atendidas. Em um determinado dia ela é direcionada para um tratamento específico.
muito bem combinado. Você vai lá, nesse dia, você vai receber esse tratamento. A pessoa chega lá, chega cedo, a primeira a chegar, aguarda o início daquele tratamento. Algumas outras pessoas chegam depois e sempre tem aquela que chega por último. É analisada a situação e por um motivo real, uma das pessoas que chegou por último, numa situação um pouco mais delicada, ela é colocada na frente. É a primeira a ser atendida. Aquela que chegou por primeiro, o ego já faz ela pular. Mas eu cheguei primeiro. É injusto. Ora, a questão de justo ou injusto é muito complexo. Analisemos a lei de causa e efeito. Se Deus fosse levar a ferro e fogo a cobrança dos nossos débitos, acordaríamos sem paz, provavelmente iríamos dormir sem paz. Mas Deus é misericordioso, apesar da lei ser inexorável, ela é balanceada com o seu amor. Isto é fato. Vejam, o sonho que vivemos é o sonho do ego, o sonho da matéria, o sonho de achar que a única coisa que existe é aquilo que enxergamos materialmente, é o nosso corpo. Citei uma parábola de Jesus, podemos citar outras. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Para alcançar o reino dos céus, todos temos que nos tornar uma criança. É claro que há crianças e crianças. Quando Jesus fala de se tornar uma criança, óbvio que ele está se referindo a uma criança pura, sem maldade, em todos os seus atos. É esse o teor da mensagem, é esse o teor da parábola. Mas para se tornar uma criança pura, sem maldade, já na fase de adulto, temos que limpar. Limpar o quê? A negatividade que acumulamos no decorrer das vidas sucessivas. Mergulhar no nosso inconsciente, colocar luz nas nossas sombras. Só assim poderemos nos tornar crianças e chegar ao reino dos céus. Várias moradas na casa de meu Pai, o reino dos céus. Claro que todas essas frases são simbólicas, são parábolas. Podemos deduzir que é um mundo melhor, um mundo onde o sonho, a névoa, já não existe mais. Mas é um mundo onde tem que ser vivido apenas a alegria, o amor, a compaixão, a felicidade. Dissolver a névoa é dissolver esse sonho. É vencer o ego. É o espírito se sobrepor sobre a matéria. É o espírito estar no comando. Quando eu sei se é o ego ou é o espírito que está no comando? Vamos analisar essas duas parábolas. Se tem uma revolta, se tem uma reclamação, resmungar, achar que existe um complô, existe uma panela, há ego. Ah, mas é difícil assim, né?
É difícil. Mas essa é a grande sabedoria da lei divina. Para alcançarmos mundos elevados, esse sonho tem que ser desfeito. Existe uma outra parábola, aquela que a pessoa morre, ela vai para lugares nem um pouco feliz, nem um pouco satisfatório. Aí quando ele se vê lá naquela situação, ele pede para voltar, para avisar os seus parentes como é do outro lado, para eles não cometerem os mesmos erros. Ele não pôde voltar, mas mesmo se pudesse, aqueles que iriam ouvi-lo provavelmente não iriam nem dar a mínima. Quantas e quantas orientações existem, não só nas parábolas de Jesus há 2000 anos, antes de Jesus, orientações em diversas áreas espirituais, orientações através dos egípcios, dos Vedantas, Bhagavad Gita, filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Confúcio, Zoroastro, quantos deixando uma mensagem de como funciona. Milhares de livros psicografados. Tivemos o mestre dos mestres, Jesus, muitas ordens filosóficas. E no século XIX, em 1857, surge, através dos espíritos de Allan Kardec, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Quantos que voltaram a nos avisar como funciona de uma forma real, de uma forma nítida, clara. Só que é preciso retirar a névoa para conseguir enxergar. É preciso rasgar os véus para enxergar esses ensinamentos e começarmos a nos tornar crianças para encontrar o reino dos céus. Pesquisa feita recentemente mostra que no Brasil temos 50% de católicos, 31% de protestantes ou evangélicos, 3%, de 2 a 3% de espíritas, de 2 a 3% de outras religiões considerado afro, alguns que não responderam, e alguns ateus. Se formos somar a quantidade de católicos, evangélicos, espíritas, entre outros que são denominados cristãos, dá quase 90%. Se tivéssemos 90% de cristãos no Brasil ou no mundo, viveríamos no paraíso. Mas a palavra, quando sai do coração, ela é poderosa. Quando a palavra sai dos lábios e o que se faz não condiz com o que se prega, a palavra é morta. Já dizia Gandhi, não sou cristão, porque não conheço nenhum.
Se nós nos identificamos com essas parábolas de Jesus, no sentido de reclamar, de julgar, de brigar pelo eu, pelo ego, nós não somos cristãos. Como diz de uma maneira muito inteligente na Ordem Rosa Cruz, ela orienta seus adeptos a não dizer que são Rosa Cruzes, a dizer que são estudantes Rosa Cruzes. Creio que deveria se aplicar a mesma ideia para o cristianismo. Somos estudantes do cristianismo. Estudantes. E talvez da primeira série. Até que consigamos evoluir, despertar esse Cristo interno, esse estado de Cristo, e nos dizermos realmente cristãos. A palavra do proprietário das vinhas, o reino dos céus. Se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Se alguém pedir a sua capa, deixe que leve a túnica. As palavras são lindas, saindo do coração e aplicando, poderosas. Saindo da boca, sem aplicação, são mortas. Não julgueis para não seres julgados. Quem já não olhou alguém ou já não comentou com alguém, você viu fulano de tal, ciclano ou ciclana de tal? Isso é julgar. O conceito de cristão já fica totalmente no estudante iniciático do cristianismo, bem no início. O cálice está aí, para que todos bebam desse cálice, desde que o ego não atrapalhe. Porque se o ego der o sinal de alerta, ele já vai querer o cálice para ele, mergulhar no cálice, afastar quem está perto, bebendo junto. E assim vamos vivendo, observando. Somos o observador. O nosso corpo é um sonho. É um sonho. Como é um corpo, é material, diferente do espírito, que não tem fim. O corpo tem começo, meio e fim. Mas aquele que observa, você, o observador, a sua lembrança de quando era criança, você pode observá-la agora. Como observa o que está acontecendo, como pode observar algo que você queira para o futuro. O observador não muda, é o mesmo. A névoa é o sonho, o espelho somos nós. Vamos fazer com que o espírito se sobreponha ao ego e dissolver essa névoa, rasgar esses véus. Fechem os seus olhos. Antes de fazermos a nossa oração,
Estamos num momento delicado, momento esse que todos, antes de sair de casa, é aconselhável fazer uma pequena meditação. Faça uma oração e depois uma pequena meditação. Meditação essa onde você vai se tranquilizar, respirar profundamente várias vezes, sentir o seu corpo, desde os pés, as pernas, os braços, o tronco, a cabeça, colocando a sua consciência em cada membro. Imaginar uma luz branca que passa através do corpo, passa, transpassa, envolve todo o seu ambiente. Mediante essa luz, você vai visualizar, mentalizar um tubo de luz verde que desce sobre você. Esse tubo de luz vai descer totalmente sobre você e você vai mentalizar ele se transformando numa esfera de luz verde, verde esterilizante. Essa esfera energética se torna um escudo que protege a sua aura, protege o seu campo eletromagnético dos micro-organismos físicos e metafísicos. Faça essa pequena meditação antes de sair de casa, todos os dias. E agora um manto de luz azul, essa energia azul da Mãe Santíssima, desce sobre nós, nos envolvendo em muita paz, em muito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Todos estão recebendo seu passe. Nessa gratidão a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Gratidão, o sentimento de gratidão por aquilo que recebeu, por aquilo que recebe. Um sentimento não só de palavras, mas de ajuda. Agradecendo a ajuda que teve, ajudando. Sem dizer à mão esquerda o que fez a direita e vice-versa. Sem ego. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino,
o poder e toda a glória, como para todos sempre. Fiquem com Deus, muita paz.